Hello, students! Então, aí, turminha do sétimo ano, certo? Hoje a gente está na sexta-feira, exatamente o último dia da semana, nossa semana de review, de revisão. Review, ok? Porque semana que vem a gente vai ter prova, a gente vai ter nossa avaliação, então nós precisamos nos preparar nesse período, ok? Então, para vocês que estão vendo aqui a nossa aula pela manhã, good morning. Se estiverem vendo a aula só pela tarde, good afternoon. Agora, se a aula estiver sendo vista só pela noite, good evening, ok? Então, na nossa review de hoje, a gente vai começar falando sobre o assunto, o nosso assunto vai ser iniciado com fruits, né? Com food, como comida em si. A gente começa aqui com fruit. Nós temos aqui o plum, o que seria o plum? Parece um jam. Bom, essa daí eu vou ficar devendo para vocês. Nós temos o watermelon, que é a melancia, o lemon, que é o limão, a pear, que é a pera. Em seguida nós temos a mango, que é a manga. Nós temos aqui a apple, que vocês conhecem, que é a maçã, grapes, que são as uvas. Nós temos aqui as cherries, que são as cerejas, o orange, que é a laranja, banana, que é a banana, ok? Strawberry, que é o morango. Em seguida nós temos a pineapple, que é abacaxi. Temos o coconut, que é o coco. Temos também o melon, que é o melão. Temos aqui a raspberry, que é a framboesa. Okay? Temos aqui a blueberry, Blueberry, eu acho que é outro tipo de framboesa, né? E temos aqui a satsuma, deve ser alguma fruta vinda de lá da Ásia, né? Pelo nome. Enfim, nós temos agora aqui a parte de vegetables e others, de legumes e outras coisas, ok? Nós temos aqui o mushroom, que é o cogumelo, a carrot, que é a cenoura, pears, que é as ervilhas, temos o cucumber, que é o pepino, temos aqui o potato, que é a batata, temos aqui o broccoli, já está dizendo, né? Temos a onion, que é a cebola, temos aqui o lettuce, que é o alface, o corn, que é o milho, temos aqui o tomato, que é o tomate, temos aqui o turnip, bom, esse aqui eu vou ficar devendo, certo? Essa é nova para mim. Temos o pepper, que é o pimentão, ok? Pode ser pimenta também. Temos o garlic, que é o alho, temos aqui os beans, que são os feijões, temos o cabbage, que é o repolho, temos aqui o pumpkin, que é a abóbora, mais conhecido aqui na nossa região como girimum, né? Temos aqui a chili, que é a pimenta malagueta, e temos aqui o nut, que é o amendoim, ok? Aqui a gente vai dar frutos para a comida. Temos aqui o cake, cake é bolo, não, aqui seria biscoito, rice, bolo, rice, que é o arroz, ham and eggs, aqui nós temos o presunto e os ovos, temos aqui o bread, que é o pão, egg, que é o ovo, steak, que é o bife, sausage, que é a salsicha, o ham, que é o presunto, aqui o ham aqui também, chicken, que é o frango, turkey, que é o peru, okay? Fish and chips, aqui temos o peixe, a batata frita, temos aqui a tuna, que é um tipo de sardinha, que fica no enlatado, o hot dog, temos também o cheese, que é o queijo, o muffin, okay? Que é um tipo de cupcake, temos também aqui o pie, que é a torta, temos o chocolate, que é o chocolate, o ice cream, que é o sorvete, e finalmente aqui o yogurt, ok? Para drinks, para bebida, a gente tem mais algumas também. Temos aqui a cola, que é o refrigerante, orange juice, que é o suco de laranja, champagne, que é o champanhe, beer, que é a cerveja, ok? Coffee, que é o café, temos aqui o hot chocolate, que é o chocolate quente, temos aqui o frizzy drink, que é a bebida gelada, temos aqui a tea, que é o chá, lemonade, que é a limonada, milk, que é o leite, cocktail, que é um coquetel, provavelmente deve ser alcoólico, né? Não sei. Temos aqui o milkshake, que é a
o leite batido, temos a water, que é a água, e finalmente o wine, que é o vinho, ok? Então nós temos duas colunas aqui, as colunas de countable, de coisas que a gente pode contar, e uncountable, de incontáveis, coisas que a gente não pode contar. Rice, a gente não pode contar, porque é arroz, né? Então a gente coloca aqui para o uncountable. O egg, para que prateleira a gente vai colocar? Egg é ovo, então a gente pode contar, vem para o countable. E o water, que é a água, a gente vem para o uncountable. A água não se conta, a gente pode contar copos de água, mas a água em si ela não é contável, ok? Onion, que é a cebola, vem para cá para o countable. Bread, que é o pão, vem para cá para o uncountable. Certo? Apesar da gente dizer um pão, 2 pães, 3 pães, né? Apesar da gente dizer isso, mas o tipo, lá para eles, para o pessoal do outro país, eles usam o bread como se fosse algo que não se conta, ok? Vai pelo peso. Tea, que é o chá, é uncountable também. Potato, que é batata, é countable, vai estar aqui. Milk, que é o leite, é uncountable. E lemon, que é o limão, vem para countable, que a gente conta um limão, 2 limões e assim sucessivamente. Ok? A gente tem aqui, olha, a apresentação de mais da food, da comida no geral. Ok? Temos aqui a parte de lunch. Lunch, lembrando que é almoço. Lá em cima, de manhãzinha cedo, nós temos o breakfast, que é o café da manhã. E no meio nós temos aqui o lunch, que é o almoço, mas no caso daqui, eu estou só ilustrando aqui sem ser pelo slide, ok? Na tabela de cima nós temos o breakfast, que é o café da manhã. À tarde, na tabelazinha do meio, nós temos aqui, no período da tarde, o lunch, que seria o almoço. E finalmente aqui na prateleira, na parte de baixo, nós temos o dinner, que seria o jantar na parte da noite, ok? Em seguida, a gente vai passar para a parte de past tense, ok? O passado, certo? A gente vai trabalhar com irregular verbs, os verbos irregulares. Temos os verbos regulares, que são aqueles que normalmente terminam com D ou ED. Um exemplo, love, L-O-V-E, love, que é o verbo amar. I love, eu amo. Ele sendo verbo regular, então ele vai terminar com D. I loved, eu amei, ok? Watch, que é o verbo assistir. I watch, eu assisto. E no passado, I watched, eu assisti, ok? Já que com os irregular verbs, eles não seguem essa regra, certo? A regra deles é outra e bem diferente, em que a gente tem que decorar mesmo a parte dos verbos irregulares, certo? Os verbos, quando eles passam para o passado, eles mudam completamente a maneira, ok? Diz aqui o seguinte: to talk about what happened yesterday, we use the past tense. Para a gente falar sobre o que aconteceu ontem, nós usamos o passado. Irregular verbs change completely. Os verbos irregulares mudam completamente. Example, nós temos aqui um exemplo. O verbo go, que é o verbo ir, o passado dele é went. I go, eu vou. I went, eu fui. Mudou completamente, né? Eat, que é o verbo comer, e o passado dele é ate. I eat, eu como. I ate, eu comi. Aqui no verbo do, que é o verbo fazer, I do, eu faço. E o passado é did. I did, eu fiz. Ok? Então aqui diz o seguinte, ó, an irregular verb is one that does not take the ending for the past simple. O verbo irregular é o único que não muda, certo, o final para a forma simples aqui de passado. Olha só, enquanto a maioria dos verbos irregulares mudam completamente, exemplo, buy, que é o verbo comprar, em inglês, e no passado ficou bought. I buy, eu compro. I bought, eu comprei. Ok? Aqui fala que alguns verbos irregulares não mudam, certo? No presente, no passado, eles continuam da mesma maneira, com a mesma escrita, ok? Put, que é o verbo colocar. I put, eu coloco. I put, eu coloquei. I have put, eu tenho colocado. Então, permanece a mesma escrita, certo?
Para alguns, como put, vai permanecer da mesma maneira. The life in Wangari Maathai. Aqui a vida, the life of Wangari Maathai. Aqui nós temos a vida de Wangari Maathai, que se trata de uma pessoa, ok? Nós temos aqui a linha do tempo, olha, o past e agora o now, que seria o agora. Nós temos aqui 1940, em 1940, was born in Kenya, nasceu em Quênia. Em 1960 to 1966, de 1960 a 1966, went to school in the US, foi para a escola nos Estados Unidos. Em 1971, got 10 PhD from the University of Nairobi. Em 1971, ganhou o PhD, não é isso, da Universidade de Nairobi. E 1976 to 2004, em 1976 a 2004, planted 30 million trees in Kenya. Nesse período aqui, ela plantou 30 milhões de árvores no Quênia. Em 2004, won the Nobel Peace Prize. Em 2004, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ok? E o now aqui seria o agora. Ok? The simple past, o passado simples. Use the simple past to talk about an event that happened in the past. Como eu tinha falado, o passado simples é usado para falar sobre um evento que aconteceu no passado. Em 1971, got a PhD from the University of Nairobi. Em 1971, adquiriu o PhD da Universidade de Nairobi. E aqui seria o past e aqui seria o now, que é o agora. Ok? Nos regular verbs, como é que funciona? Olha, terminações em D ou ED, como eu tinha explicado. Os verbos irregulares. She moved back to Kenya. Ela se mudou de volta, não é isso? Ela voltou para o Quênia, que era o país de origem dela. She planted trees. Ela plantou árvores. She studied biology. Ela estudou biologia, ok? Aqui nós temos as formas dos verbos. Use the same verb for all the persons. Nós usamos o mesmo verbo para todas as pessoas. O lado bom do passado é isso, certo? Que o verbo, a conjugação no passado, ela vai para todos os pronomes, né? Todas as pessoas. I, you, he, she, it, we e o they. Ok? Studied, I studied, you studied, he studied, she studied. Ok? Assim vai funcionar com worked e com lived. Esses três verbos aqui, studied, que é estudei, worked é trabalhei e lived é morei. Ok? Que nós usamos o did not como na forma de base aqui do verbo para quando a gente vai montar frases negativas, ok? Do passado. Por exemplo, olha aqui no base form. He did not have a lot of money. Ele não tinha, ok, muito dinheiro. Aqui no verbo go. Percebe-se, olha, que aqui o verbo continua como se ele estivesse no presente, ok? Porque o que vai dar a essência de passado aqui é o auxiliar did, ok? E com o not aqui, did not, certo? Vai dar a essência de no passado, o auxiliar sendo negativo, ok? She didn't go to school in England. Ela não foi para a escola na Inglaterra, ok? Nas expressões de tempo nós temos aqui, olha, last week, ok, semana passada, a year ago, ok, há um ano atrás, this morning, essa manhã, ou seja, se torna passado porque foi na parte da manhã e já estamos no período da tarde ou noite, ok? Last week she traveled to Norway, semana passada ela viajou para Nova York. Here, her parents visited the capital city a year ago. Os pais delas visitaram a capital há um ano atrás. This morning we listened to the news about her award. Essa manhã nós ouvimos um noticiário sobre o prêmio dela, ok? A recompensa. Aqui nós temos aqui, ó, last week, weekend, 2 days ago, this morning, last night, last year, ok? No last weekend seria no fim de semana passado. 2 days ago, há 2 dias. This morning, essa manhã.
Last night, ontem à noite. E last year, ano passado. Ok? Então aqui, ó, last weekend I watched TV. I didn't study English. Semana passada eu assisti TV. Eu não estudei inglês. Nós temos verbos aqui, ó, que vocês poderiam trabalhar. Cook, study, play, watch, work, exercise, visit, clean, fix e listen, travel, stay. Ok? Então aí são verbos irregulares, ok? Mais adiante, nós temos aqui, olha, irregular verbs. Wangari won many awards for work. Ok? Wangari ganhou muitos prêmios aí pelo trabalho dela. She taught at several universities. Ela ensinou em muitas universidades. Ok? Mais adiante, deixa eu ver aqui. Be born, was born, que é o verbo nascer. Grow up, grew up, que é o verbo crescer no passado. Begin college, começou a faculdade. Began college, começou a faculdade. Fall in love, se apaixonar. Fell in love, se apaixonou. Ok? Go to school, no passado. Went to school, foi para a escola. Leave home, no passado. Left home, ok? Saiu de casa. Come to the city, no passado. Came to the city, veio para essa cidade. Choose a major, chose a major, ok? Escolheu aqui um major. Tenho quase certeza que major seria prefeito. Às vezes vai. Enfim. Então, olha, para yes, no questions, perguntas de respostas curtas, ó. Did, vem did, vem o sujeito, vem a base da forma do verbo e vem as outras palavras. Did she finish college? Ela terminou a faculdade? Se sim, yes, she did. Se não, no, she didn't. Did her parents help her? Os pais delas ajudaram ela? Ok? Para short answers, ó. Did Wangari return to Kenya? A Wangari voltou para Kenya. O did ele normalmente é auxiliar negativo no passado, o auxiliar do passado, ele normalmente vem antes do sujeito, ok? Quando você quer montar uma frase do passado em inglês. Did Wangari return to Kenya? A Wangari voltou para Kenya? Yes, she did. Sim, ela voltou. Did she plant trees in the US? Ela plantou árvores nos Estados Unidos? No, she didn't. Não, ela não plantou. Ok? Did you pass the exam last week? Você passou na prova da semana passada? Se tiver passado, yes, I did. Se não tiver passado, no, I didn't. Ok? Então, olha, a nossa aula ela vai terminando por aqui, nossa revisão. Espero que vocês tenham absorvido as dicas aí de montagem de frase, certo? E as regras dos verbos irregulares, que na verdade não tem tanta regra assim não. É algo que a gente precisa decorar. Aí os nomes das frutas, dos alimentos também, fundamental, que daí de acordo com as páginas aí que são propostas no roteiro da prova de vocês. Então a gente vai ficar por aqui. Um abraço virtual para vocês, espero que vocês aí pratiquem e que tenham uma excelente avaliação. Então nos vemos na próxima semana. Bye bye, see you next time.